Olá, galerinha, aqui é a professora de artes Débora e se liga, oitavo ano, que o assunto de hoje é a pintura barroca. A pintura barroca, ela integra o conjunto de manifestações artísticas ocorridas no período denominado barroco. Esse período começou em 1600 em Roma, na Itália, e depois se espalhou por toda a Europa. E chega também ao continente americano com a vinda dos colonizadores portugueses. Então, se de Roma ele se expandiu para a Europa, num período onde você não tem internet, um período onde você não tem televisão, coisas que são de fácil expansão, né? Que você possa falar de movimentos artísticos e ir além. Então, não tem nada de mídia imediata. Até chegar à Europa toda, até chegar no continente americano, até chegar ao Brasil, tome tempo. Então, quando ele chegou aqui no Brasil, já tinha até acabado o barroco lá fora. Então, ele chegou aqui e ele se tornou totalmente religioso, porque foi assim, no início do descobrimento, do nascimento da cultura no Brasil. Então, ele foi trazido pelos jesuítas, quando vieram para cá. Aí eles foram começar a construir as igrejas, a fazer os santos e tal. Aí eles foram desenvolvendo esse estilo barroco nas suas igrejas. Então, o que nós temos aqui, as grandes representações que nós temos de barroco no Brasil, são as igrejas católicas, tá certo? Então, eles por dentro, eles são exuberantes, são completamente adornados. Você tem querubins, você tem imagens, você tem figuras, você tem adorno, você tem flores, você tem galhos, você tem dourado, você tem tudo assim, uma apoteose, quase um carnaval não de cores, mas de dourado dentro das igrejas. Então ele é apoteótico. E do lado de fora ele é simples, é pintadinho de branco, ele tem o seu portão, a sua porta, né, que é grande, sua janela, tal, o seu sino, mas simples comparado com toda a riqueza que tem por dentro. Isso por si só já passou a mensagem que naquela época a igreja detinha o poder. Então ela demonstra com essa grandeza por dentro do poder da igreja e por fora a simplicidade relacionada aos fiéis, né? Mostrando então a grandeza que eles tinham por cima dos fiéis, tá bom? Então, as características, você vê a religiosidade, principalmente no Brasil aqui, porque ele é totalmente voltado assim para esse ponto da Igreja Católica, como eu disse para vocês, né? Trazido pelos jesuítas, que foram expandindo aqui a sua religião, catequizando os índios, ensinando os índios a fazerem as esculturas dos santos e montando as igrejas. Aí foi se expandindo nesse sentido. Realismo, ele busca muito pelo realismo, de mostrar assim a verdade, mostrar ele muito sem ter liberdade de se expressar como as de agora, como os movimentos de agora, onde você pode se expressar, você pode fazer o cubismo, pode fazer um surrealismo, coisas que é altamente imagináveis, assim, que não é sobrenaturais. Então, não tem isso, tá? Tem que ser real, tem que ser nada sobrenatural, tem que ser algo real. A grandeza, porque eles fazem sempre com grandes temas bíblicos, mitológicos. Isso porque ele é altamente, o conteúdo é forte, como eu disse, são sempre grandes, emocional. Tá? Então, ele é altamente exagerado, ele é dramático, ele tem uma valorização muito grande das luzes e sombras, como está aqui embaixo, que ele dá essa dramaticidade, você tem iluminação somente naquele ponto onde é a imagem principal e o resto tudo é escuridão total para ser dramático. O barroco é pesadão. Então, todos os quadros que você vai ver do barroco, ele vai ser sempre assim. Ele vai ter a figura principal pouco iluminada, também não é muito não, é pouco iluminada, e o entorno escuro, chegando ao preto total. Como dizia meu antigo professor, não tenha pena, é preto total. Eu acabava com meus lápis nessas histórias, mas enfim.
Então, assim, a escuridão até chegar no preto total, preto, preto mesmo, certo? Inclusive, a diretora vai me xingar quando for imprimir isso aqui, porque vai tone pra caramba nesses pretos. Como eu disse para vocês, ele é altamente dramático, né? Então, um conteúdo sempre muito forte e muito aquela questão do claro e escuro. Então, assim, todos os quadros que eu coloquei são quadros Caravaggio, porque ele é um nome, assim, muito importante dentro desse estilo, mas tiveram outros nomes também. Mas, coincidentemente, eu acabei achando esses quadros, inclusive porque na hora de escolhê-los, eles estavam um pouco mais claros do que os outros. Inclusive, assim, você vê que mas eles são pretos totais mesmo, é porque a imagem da reprodução é que estava ruim. Então ele ficava um pouquinho mais claro para melhorar o meu lado aí com a diretora na hora de imprimir. Mas todos eles são quadros de Caravaggio. Aí tem esse aqui, Narciso, também, tá? Que é uma figura da mitologia grega, que Narciso, hoje em dia se usa Narciso para falar daquela pessoa que é muito vaidosa, que se cuida muito e tal, que se admira, né? Porque conta a história da mitologia que quando ele se admirou, quando ele se viu no reflexo das águas, ele ficou tão admirado consigo mesmo que ele não conseguia sair mais dali, se admirando para todo sempre. Então, vamos lá. A sua missão aqui é fazer um quadro barroco, trabalhando o claro e escuro, tá? O principal. Então, a figura central vai ser iluminada, o cenário em torno escuro até ficar bem escuro, sem ter pena do lápis, tá certo? Então, olha só, brincando, fazendo assim, você viu que não tem o foco de luz direto, você tem a figura iluminada. Mas eu vou brincar no sentido de fazer, lembrando que o que eu faço, você não vai mais poder fazer a minha ideia, você vai ter que pensar em outra coisa, tá bom? Então, aqui assim, eu fazendo rapidinho, para não tomar muito tempo. Então, ó, temos aqui um foco de luz. Vou botar uma maçã do lado, que é para ter o objeto que vai ser iluminado. Você não precisa colocar um ponto de luz não, tá? Eu tô colocando aqui só para ficar um pouco mais dramático. Como eu tô usando figuras simples, para dar um tom mais dramático, eu coloquei a vela. Mas o seu desenho vai ser diferente. Se você escolher uma figura principal e botar um foco de luz, tá? Então aqui você vê que eu não tô usando essa característica do conteúdo forte, de ser mitológico, de ser não sei o quê. Não, tô fazendo coisa simples. Então você pode fazer algo simples, mas tornar esse simples barroco na hora de você pintar o claro e o escuro. Então, quando eu for pintar, eu pinto deixando aqui a claridade desses pontos e daqui para lá ficando escuro até ele ficar totalmente preto. Na hora de sair daqui do claro, eu vou pro claro e vou quebrando a tonalidade, pintando fraco e depois eu vou pintando mais forte, depois mais forte, até chegar ao preto total em torno da cena. Tá ok? Deu para entender? Não esqueça, você tem que deixar a figura aqui iluminada. Depois você vai, seja qual for a sua figura, depois você vai pintando fraquinho em torno. Depois você vai reforçando aquela fraquinha que você já fez. Depois vai ficar mais forte, depois fica bem, bem preto em volta. Que o barroco é assim, dramático e pesado. Tá bom? Então, faça aí com capricho. Eu tenho certeza que você vai arrasar. Um beijo, um queijo e até a próxima.